19 de julho de 2017. Para sair da crise, São Paulo duela nesta noite contra o Vasco no Morumbi. Tricolor acerta a contratação de Hernanes. Apostando no entrosamento, o Corinthians encara fora de casa o Avaí. Edu Dracena, Felipe Melo e Guerra serão desfalques do Palmeiras logo mais contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Na Vila, o Santos pega a Chape para seguir sonhando alto. E ainda o gol polêmico que deu a vitória ao Internacional na Série B. Tudo sobre a 15ª rodada do Brasileirão e os gols internacionais desta quarta-feira. Tá lá, Gazeta Esportiva no ar, ao vivo nessa quarta-feira gelada aqui em São Paulo. Hoje o Tricolor recebe o Vasco lá no Morumbi e a gente sabe que cada rodada é encarada como uma verdadeira decisão, já que cada jogo é uma oportunidade para o time se afastar da incômoda zona do rebaixamento. Uma vitória pode até tirar o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, do Z4, desde que, anota aí, o Avaí não ganhe do Corinthians e a Ponte Preta seja derrotada pelo Coritiba. Por isso, o Osmar Garrafa, nosso repórter, foi às ruas conversar com o torcedor são paulino sobre o atual momento do clube. Quarta-feira gelada na cidade de São Paulo. Os termômetros chegaram a marcar 9 graus aqui na Avenida Paulista, sensação térmica de 7. E uma pergunta ficou no ar: o que está mais fácil hoje? O paulistano fugir do frio ou o São Paulo da segunda divisão? Não tem ideia. Rapaz, é se esconder naquilo que a gente encontrar, num casaco, né? O frio é demais. Usar blusa aí. Não. Tá ótimo, pra dormir é uma delícia. Uma pena que não dá pra dormir toda hora, né? Não dá. O frio conserva a pele, você viu só? Tá. Ir pro vulcão Osorno, que é no Santiago do Chile. Toma um vinhozinho, toma um pisco. Pisco. Um pisco é uma delícia. E como é que faz pro São Paulo fugir da segunda divisão? Aí tem que jogar mais bola. Corta o salto alto. Tá tudo com salto alto? Tudo. Posso perder, mas eu não me rebaixo. Sofro calada, maquiada, produzida em cima do salto. Põe fora os jogadores, não precisa trocar o técnico. E pagar para todos os jogadores um salário fixo. Entendi. Quem fizer gol ganha bastante dinheiro. Porque aí eles correm no campo para fazer gol. Porque os que ganham muito dinheiro nem corre no campo, sabe? Só macumba. Aliás, eu acho que nem isso, né? Porque eu vou te falar, num calor desse, se acender uma vela, vai reunir todo mundo em volta pra roubar o calor, meu, que tá difícil, viu? São Paulo é muito grande, é muito maior do que o que eles estão mostrando dentro de campo. Time com essa tradição sempre tem jeito. Chegou o Hernanes aí, é uma boa? É uma boa, ex-São Paulino. Boa contratação? Creio que sim, pode somar. Pode fazer a diferença. E o campeão quem é? Corinthians? Olha, tá muito cedo. É igual o cavalo de Paraguai, ele vai cansar. O Corinthians vai cansar? Vai. Essa diferença vai se diluir ao longo do Brasileirão. O senhor garante? Garanto. Meu ponto caiu. Gente, aproveitando aí o finzinho do Povo Fala do Garrafa, a enquete de hoje tem super a ver com a contratação do Tricolor, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a mensagem que o profeta mandou para a torcida são paulina, mas antes a gente quer saber o seguinte: o Hernanes, que é o profeta, vai salvar o São Paulo do rebaixamento no Brasileirão? Sim ou não? Dê sua opinião através do nosso site gazetaesportiva.com. Será que ele vai conseguir tanto assim, meninos? Não. Ele não. Primeiramente, boa noite, Anitta. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ele não tem nem perfil de salvador da pátria. Não tem. É um bom reforço, simples assim, que vai chegar para brigar para um lugar no time titular. Mas ele realmente não tem essa veia e esse estilo de salvador da pátria. É mais um bom jogador que chega. Mas não é determinante. Eu acho que não é o caso. Ele veio porque o São Paulo pega velhos jogadores para dar a cara quando a coisa engrossa, né? Diretoria. O São Paulo precisava de lateral direito, por exemplo, né? Tem outras posições bem mais carentes, mas aí apareceu uma chance de um velho ídolo, um cara que fez muito pelo clube, então eles puseram mais um aí para expor. É assim. Você escudo, né? É claro. Perdeu o Rogério Ceni, né? Então torcer um outro. Boa sorte pro Hernandes, tomara que ele é um cara muito legal, um cara mas ajudar ele vai, né? Mas não vai resolver pode ajudar, o problema. Sim, pode ajudar. Mas a pergunta é se ele vai salvar. Sozinho, nenhuma chance. É isso aí.
Bom, vamos agora então estabelecer contato direto e reto com o nosso repórter Alexandre Silvestre, que está no estádio do Morumbi para a partida de logo mais, 9h45 da noite, contra o Vasco. Boa noite, Silvestre. Será que hoje dá para garantir uma vitóriazinha aí em cima do Vasco, que está sem Luiz Fabiano, né? Está sem o Nenê. Boa noite, Silvestre. Se dá para ganhar, não sei, mas precisa, né, Anitta? Já achou o seu ponto, querida? Um beijo para você, um abraço para o Celso, para o Flávio. O Flávio falou da necessidade de São Paulo em contratar um lateral direito. Hoje teremos novidade na lateral direito. O Bruno volta, o Buffarini está fora da relação. E a diretoria pode tentar trazer o Marcos Rocha do Atlético Mineiro, que não vive uma grande fase no Galo, de repente pode pintar aqui no Morumbi. Mas a bomba do dia, a bomba desta quarta-feira aconteceu, foi detonada logo pela manhã. A diretoria do São Paulo, nesse caso, trabalhou na miúda, na encolha, a história não vazou. E o Hernanes, que teve uma bela passagem e longa passagem pelo futebol italiano, o Profeta, que foi bicampeão brasileiro pelo São Paulo 2007 e 2008, está de volta ao Clube da Fé. Ele vem por empréstimo do futebol chinês, onde está meio encostado, porque existem muitos estrangeiros lá no clube dele na China. O Hernanes talvez não viva um grande momento técnico, nem jogou no último mês praticamente partida alguma, vai precisar de um tempinho para entrar em forma, para estrear pelo São Paulo, mas o Profeta Hernanes está de volta. Agora, que meio de campo, hein? Convenhamos, um belo meio de campo que não dá para ficar na zona do rebaixamento, com Petros, com Jusilei, com o Hernanes chegando e com o Cueva, se quiser jogar bola, jogando um pouquinho mais do meio para frente. São Paulo tem um meio de campo de porte, um meio de campo importante, talvez um dos melhores do futebol brasileiro, da Série A do futebol brasileiro. Agora, para o Hernanes não adianta só viver de profecia, não, tem que chegar, calçar chuteira e jogar bola. Fala, Hernanes. É com muita alegria que eu venho dar essa notícia para vocês. Estou voltando, o Profeta está chegando. E desde já queria agradecer ao Leco, ao Vinícius, que fizeram todo o esforço para que desse certo a negociação. Quero desejar boa sorte ao time hoje contra o Vasco, hoje à noite. Depois desse jogo, faltam mais 23 jogos, foco total, concentração total, para levar o tricolor ao lugar que ele merece. E eu, torcedor tricolor, minha promessa é que vou honrar mais uma vez a camisa São Paulina e dar tudo para, dentro de campo, com os meus companheiros, conseguir os resultados esperados. Um grande abraço, conto com vocês, quero ver o Morumbi lotado mais uma vez. E é isso aí, Profeta voltou. Grande abraço. Empréstimo de 1 ano, Hernanes no São Paulo, em tese vem de graça. O São Paulo não desembolsa nenhum dinheiro para trazer o Hernanes, mas pagará uma parte dos salários do Hernanes e ele deve ganhar uma bala federal lá no futebol chinês, porque o São Paulo deve bancar mais ou menos R$500 mil por mês. O treino de ontem, que foi acompanhado pelo Adriano Dolph, que daqui a pouco vem aqui para mostrar ao vivo as coisas do Vasco da Gama, adversário do São Paulo, foi fechado. O Dorival Júnior tinha aberto todos os treinamentos desde que assumiu o São Paulo Futebol Clube. Dessa vez ele fechou a parte tática, a escalação é um mistério. O que não dá para esconder de ninguém é a situação do São Paulo na tabela, 18º colocado. O São Paulo não vence há 9 rodadas, são 6 derrotas, 3 empates, e o Jordi, o Adriano Dolph, conseguiu conversar com o Arboleda na entrevista coletiva e traz algumas informações dessa preparação do São Paulo para o jogo de hoje, que já foi final de Campeonato Brasileiro em 1989. Na véspera do duelo com o Vasco, imagens apenas do aquecimento. O São Paulo de Dorival Júnior aposta no mistério para tentar sair da crise, da zona do rebaixamento e voltar a vencer após 9 partidas. A entrevista coletiva foi com o zagueiro Arboleda, que esboçou um tímido sorriso apenas antes das perguntas. Depois, respostas sobre o momento difícil da equipe nas últimas colocações. Nos entristece mucho el momento
Me entristece o momento que estamos passando, mas tenho certeza que não vamos passar por esse momento de ser rebaixado, que vamos superar esse momento ruim e chegar a objetivos melhores, afirmou o zagueiro equatoriano. De que São Paulo não se merece estar onde está. Arboleda falou também se o elenco está sem confiança. Que eu confio muito Confio no elenco e nos companheiros. As coisas não estão funcionando como imaginamos. Poderíamos ter uma vitória. Estamos treinando firme e estou seguro que isso vai mudar e vamos conseguir vencer. O zagueiro, que atuou em apenas 3 jogos, nos quais a equipe levou 7 gols, aproveitou para mandar um recado à torcida. Eu entendo a decepção que pode ter a torcida contra nós, porque é assim. Eu entendo a decepção da torcida com a gente. Quando o time não ganha, eles ficam tristes, mas nós somos jogadores e também sofremos. Estamos vestindo a camisa do clube e jogando com o coração. Queremos dar alegria a essa torcida que nos apoia, mas queremos que entendam que fazemos o melhor quando entramos em campo. Vamos a deixar a última gota no campo de jogo para poder sair desta mala racha e poder seguir por la renda de triunfo, não? O zagueiro uruguaio Diego Lugano está de volta. Ele foi preterido pelo Dorival Júnior nas 2 últimas partidas do São Paulo por excesso de estrangeiros. Somente 5 jogadores gringos podem estar entre os relacionados reservas ou titulares, tanto faz. Então o Lugano, que havia ficado de fora de 2 jogos, está de volta, inicia no banco de reservas provavelmente, e dessa vez o Buffarini fica descansando em casa. Não sei se ele vem aqui para o Morumbi para acompanhar a partida, até porque o Bruno deve ser o lateral direito titular. Eu vou tentar escalar o São Paulo, que não está definido, é um mistério. O Dorival, como eu disse, fechou o treinamento, mas o São Paulo deve entrar em campo. Vamos lá então, com Renan Ribeiro no gol. Na lateral direita, Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares na linha defensiva. Os 2 volantes, Petros e Jusilei. Dúvida na ponta direita, eu imagino Wellington Nem ou Marcinho. Cueva joga, Jonathan Gomes ou Lucas Fernandes na esquerda e o Lucas Prato de centroavante. É o esquema 4-2-3-1 do professor Dorival Júnior. Lembrando que São Paulo, além de ter essa possibilidade de repetir a escalação das últimas partidas ou não, talvez o faça ou não por vários motivos. Questões técnicas, táticas ou até mesmo pelo desgaste físico depois dessa volta de ônibus de Chapecó, onde o São Paulo, lá em Chapecó, perdeu para a Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho voltamos ao vivo do Morumbi com o Adriano Dolph trazendo as informações ao vivo do Vascão da Gama, Anitta. Do Vasco. Obrigada, Alexandre Silva. Já achei meu pontinho, viu? E aí, gente, qual a expectativa para essa partida de hoje? Tensão. Não vai ser um jogo fácil para o São Paulo. O Vasco, mesmo não sendo o Vasco que nós nos acostumamos a ver, 4 vezes campeão brasileiro, que briga por título. O Vasco está mais, né, para time que luta para não cair do que para brigar por título. Mas ainda assim é um jogo muito difícil para o São Paulo. O São Paulo entra em campo pressionado, com a obrigação de vencer para deixar a zona do rebaixamento. Isso cria uma certa ansiedade, uma certa expectativa, falta de confiança. Então vai depender muito, sabe, se o São Paulo de repente conseguir um gol logo no começo, pode ser que as coisas se tornem mais tranquilas. Mas se o gol não sair, aí tem a impaciência da torcida, eu sinceramente não aposto numa vitória do São Paulo não. Acho que vai ser um jogo muito complicado, Flávio. Bom, é um jogo onde esse aspecto psicológico do São Paulo pega muito, sem dúvida. Sim. É um pepino, porque fica muito pesado, né, para um time com a camisa do São Paulo estar onde ele está, e o que é pior, merecidamente. Tem jogos que o São Paulo poderia fazer coisa melhor, mas ele toma um gol e aí ele desaba, né? E isso faz parte do jogo. Se você não tem o elenco estabilizado, o São Paulo estava bem até tomar o gol. Tá bom, mas quando ele toma o gol, ele tem que manter a estabilidade emocional. E aí estão mandando para psicólogos. Isso não adianta. Você tem que ter um trabalho psicológico que venha sempre. Não adianta levar no psicólogo. A longo prazo, né? Não é um remedinho que você toma. Psicologia esportiva é diferente da psicologia clínica, onde você vai, ou eu
já fui bastante, né? É diferente, não tem nada a ver, não é naquele momento. Até porque cada jogador tem um perfil. Claro. Né? No máximo, então, uma palavra motivadora. Tem que ser um trabalho de psicologia, coaching, fazer objetivos, e você vai trabalhando isso. E aí, se tiver algum caso específico, individualmente, tem um problema com a família, aí sim, você pode ter uma indicação. Mas isso à parte, é um pepino para o São Paulo, sim. Você falou, se ele fizer um gol, ajuda. Se ele tomar um gol também, fica um problema. O São Paulo e o Vasco, para mim, estão trocados na tabela. Eu imaginava um Vasco brigando para não cair, no entanto o Vasco está na parte de cima da tabela desde o começo. Milton Mendes fazendo um trabalho muito legal. E o São Paulo sempre esteve lá embaixo. O São Paulo mal do campeonato inteiro, não está jogando bom futebol, 9 jogos sem ganhar e realmente não dá garantia nenhuma ao torcedor. Em algum momento vai ter que vencer. Vai ser hoje? Não dá para saber. Hoje não acredito que tenha um grande público. A semana passada foram 33 mil pessoas, São Paulo tomou gol de calcanhar do último colocado. Dose. Hoje, esse frio que está em São Paulo, com esse time ruim, a bola que o São Paulo não está jogando, é ser otimista demais imaginar que vai ter muito público. Até porque o torcedor tem os seus limites, né? Em todos os sentidos. O time não inspira confiança. E o frio que está fazendo. Aí, aquele argumento da mulher, deixa para outro dia, não sei o quê. Não, mas é verdade. Hoje é preço de banana, né? Aquele preço bem... Semana passada não era. Mas também era a banana inteira, hoje é meia banana, mas mesmo assim eu não sei se São Paulo vai ter muito público não, porque realmente não há nada convidativo, não há nenhum atrativo. Flávio, o Celso acha que perde, é isso? Que não eu ganha. acho que não vence. Não vence. Empate? Talvez. Nossa, tá assim. Eu acho que vai ganhar. Eu acho que hoje vai ganhar. Por incrível que pareça. Quanto mais vazio tiver, mais à vontade talvez o elenco fique. Então, eu vou dizer 2-0, apesar do meu coração querer dizer 1, mas eu vou chutar 2-0. Siga a intuição, nada como a intuição feminina. Eu acho que é jogo realmente aberto, né? Não tem nenhum absurdo no seu resultado. Mas eu acho que esse é o terceiro resultado na escala, sabe? Para mim, o Vasco entra com favoritismo, o empate e depois o São Paulo. Por quê? Porque o Vasco está jogando melhor, só por isso. E o São Paulo não passa confiança. Isso quer dizer que não vai ganhar? Não, mas é o menos provável, né? Pelo que ele não tem jogado de futebol. E o Vasco está razoavelmente bem, né? Tirando o lance do Nenê, que pediu para sair. Que aí daqui a pouco o pessoal vai falar. Quem sabe aí nesse movimento do dia do Hernanes, não rola uma empolgação e o São Paulo... Não é nenhum absurdo o São Paulo ganhar o jogo, claro que não. Vamos ver, vamos aguardar. Rodada cheia ontem também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hora da gente ver então o que de melhor aconteceu pela segundona. 15ª rodada da Série B, com todos os times entrando em campo nesta terça-feira. E a média de gols não foi das melhores, não. Nos 10 jogos, apenas 18 gols marcados. Em Caxias, o Juventude teve a chance de retomar a liderança do campeonato, mas ficou no empate com o CRB por 1-1. Melhor para o Guarani, que teve uma missão complicada contra o Ceará, mas por pouco não conseguiu aumentar a vantagem na ponta da tabela. E olha que o Bugre poderia ter tido mais sorte, não fosse o gol de Arthur aos 39 do segundo tempo, que garantiu a igualdade ao Vozão. Guarani e Juventude têm os mesmos 27 pontos, só que o time de Campinas possui uma vitória a mais. Porém, o destaque da Série B na noite de ontem foi a lambança do assistente Márcio Eustáquio Santiago no jogo entre Inter e Luverdense. Ele se precipitou ao anotar impedimento de William Potker, mas quando viu que a bola não foi para o atacante, ele abaixou a bandeira e seguiu o lance. A defesa do Luverdense parou e Potker acabou fazendo o gol da vitória do Inter já nos acréscimos do jogo. Os jogadores do Luverdense ficaram revoltados e a partida ficou paralisada por 15 minutos. A reclamação não adiantou nada. O Inter venceu o jogo, assumiu a 5ª posição e de quebra colou no CRB, primeira equipe dentro do G4. Pois é, o jogo é cheio de confusão, né? Teve o Guto Ferreira acabou também cometendo uma indelicadeza com uma repórter da Sport TV, dizendo que ela era mulher, provavelmente não tinha jogado futebol, então não entendia. Depois ele pediu desculpas, então, pelo menos isso, né? Pediu desculpas e reconheceu que errou. Agora, errou também o auxiliar, né?
Poxa vida, ele levanta confusão, a bandeira, né? todo mundo para, e aí depois ele desiste. O Luverdense também errou. Você não pode parar, você não pode confiar no bandeirinha, você tem que confiar no apito do árbitro. Você tá lá levantando. Não, mas eu entendo você, eu acho que o maior erro é do bandeirinha mesmo. Tá todo agitado, né? Todo gazela e tal. Mas o lance para mim é duvidoso, mas em tese ele teria que ter tocado na bola. O zagueiro parou. Então, mas isso não indica que o jogo está parado. Eles foram tanto que o Internacional não parou. Então a sinalização do Bandeira não determina. Quer dizer, levou um tempo também para o Botke perceber que ele não parou de fato, né? Foi uma confusão, foi uma lambança total, mas culpa do Bandeirinha e o pessoal do Luverdense tem que ficar mais ligado. Com relação ao episódio do Guto, eu não gosto de hipocrisia. Ele falou aquilo que 99%, inclusive dos jornalistas esportivos masculinos, falam. Ou não é, querida Anitta? Infelizmente é verdade. Então, e aí esse negócio de dar cabeças é complicado. Ele falou aquilo que se fala no dia a dia. Minha querida Marília Ruiz fez hoje um post bem interessante. Ela falou, está muito engraçado isso. Eu ouço isso de colegas o tempo inteiro, agora está todo mundo detonando. Não que fosse legal, não é isso. Mas também não adianta, o Guto, não é o Guto, não. É uma meio que, sabe, voz de corrente. Então, assim, não adianta também a gente condenar se é uma coisa que está bem arraigado na personalidade, na cultura geral do Mas a situação leva à reflexão para que essa coisa que é comum deixe de se tornar comum e mais respeitosa. Então, nós aprendemos com essa reflexão. Eu tenho muito receio de se dar cabeça, sabe? Não pode não ter tido a maldade, tanto que ele se desculpou depois. Eu acho que isso é legítimo, mas fica a reflexão. Todo mundo faz, todo mundo fala, mas talvez seja a hora de parar. Mas não mudou-se pensamento. Esse é o ponto. Aí é que tá. Esse é o ponto. Eu acho uma frescura esse negócio de separar para qualquer profissão, homem ou mulher. Acho que qualquer um pode fazer tudo, sendo competente, acabou. A única coisa que vale para mim é competência. Se tem competência, faz. Não tem competência, não faz. Não me interessa se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho. Não muda nada. Sempre foi assim. É competente, faz. Não é competente, não faz. Acabou. Não muda nada. Mas tem essa coisa, né? A mulher... E provavelmente a menina não jogou futebol, não. Eu também não. Sim, quer dizer, não significa que ela não saiba, né? A gente não sabe, né? Eu jogava bola com meu irmão a vida toda. Provavelmente criança. Melhor que eu, viu, Anitta? Que jogar melhor que eu não é muito difícil, não. Eu e o Celso. Quando eu era mais nova também, quando comecei minha carreira esportiva, jogava bola nos campeonatos. Era um monte de cara que jogou bola e não sabe nada de futebol. Nada. Nicas, nada. Você sabe do que mais, ô Flávio? Essa coisa de entender de futebol. Um monte de gente vem perguntar pra mim, mas você entende de futebol pra trabalhar com futebol? Essa coisa de entender de futebol é tão genérico. Porque assim, tem o cara na padaria que acha que entende e fala um monte de coisa. Futebol todo mundo acha que entende. Então, não fala que médico louco e futebol todo mundo acha que entende. Aqui no Brasil está tão difícil, né? Essa função exatamente de entender o que é o negócio e tal, é meio complexo, né? Aliás, entendemos do quê? Não nós, em geral, aqui no Brasil. Aqui é uma delícia porque você sai fazendo pesquisa, todo mundo fala de tudo, mas entender mesmo, até pelo nível cultural do povo brasileiro, né? Entende-se muito pouco de quase tudo que se fala. Verdade. Então... Gente, futebol internacional. Os principais campeonatos europeus recomeçam apenas em agosto e, enquanto isso, os clubes do velho continente aproveitam para participar de torneios amistosos. 15 times europeus estão participando da Champions Cup, que é disputada em 3 países, Estados Unidos, China e Singapura. Nessa quarta-feira, o Arsenal levou a melhor sobre o Bayern de Munique. E agora é hora da gente conferir a rodada desse meio de semana do Campeonato Brasileiro. 2 partidas começam às 7h30. O Santos enfrenta a Chapecoense lá na Vila Belmiro e o Vitória recebe o Grêmio no Barradão. Ponte Preta e Coritiba jogam às 9 horas em Campinas. No mesmo horário, o Avaí encara o Corinthians em Florianópolis. E às 9h45 temos, Flamengo e Palmeiras na Ilha do Urubu, São Paulo e Vasco lá no Morumbi e Atlético Mineiro e Bahia em Belo Horizonte. Amanhã, 7h30, o Fluminense vai enfrentar o Cruzeiro no estádio Julite Coutinho. Sport e Atlético Goianiense jogam às 8 horas no Recife e, fechando a rodada, o Atlético Paranaense recebe o Botafogo às 9 horas da noite na Arena da Baixada. A gente volta a falar do confronto de logo mais às 9h45 entre São Paulo e Vasco no Morumbi. O nosso contato dessa vez é com o repórter Adriano Dolfi, que tem as informações da equipe carioca do Vasco. Olá, Adriano, boa noite.
É isso aí, Anitta. Boa noite a você, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A gente aparece aqui agora com as informações do Vasco da Gama, que vive uma situação bem diferente do São Paulo em relação à tabela. Ocupa a nona colocação com 20 pontos, conquistou algumas vitórias importantes na competição, como aquela fora de casa sobre o Vitória na Bahia, mas sofre com a perda de 6 mandos de campo, exatamente na derrota para o Flamengo em casa, em São Januário. Não vence há 2 jogos, e quem conversou com os jornalistas antes da viagem a São Paulo foi o goleiro Martin Silva, que viveu de perto a realidade do São Paulo de hoje, a ameaça do rebaixamento. Vamos acompanhar o que disse o goleiro vascaíno. Eu tive essa experiência e você quer reverter essa situação o mais rápido possível, então sabemos que a vontade vai estar, o sacrifício dele vai estar, mas também vão encontrar o sacrifício e a vontade do Vasco, que também temos um objetivo bem claro e não queremos perder pisada desse G6. Tem mudado alguns nomes do grupo, tem saído alguns, tem chegado outros. É difícil chegando na metade do Brasileirão, mas ainda não temos um time titular definido, mas a competência dentro do grupo é muito boa, muito saudável também, e sabemos que todo mundo está dando o melhor de si para ganhar uma vaga no time titular e para dar-se o melhor. E o principal beneficiado disso é o time do Vasco. E o Vasco da Gama chega com desfalques aqui à cidade de São Paulo. O principal deles, o atacante Nenê, o meio atacante Nenê, que pediu para não ser relacionado. O jogador vem de uma série de desgastes com a diretoria do Vasco da Gama e também o treinador Milton Mendes. Ele que chegou a ser cogitado em equipes do Brasil que disputam a Série A, caso do Botafogo, do Grêmio, mas chegou ao limite de 7 partidas disputadas. A tendência é que o Nenê seja negociado com o futebol árabe. Outros desfalques do Vasco da Gama para o jogo de hoje, o Luiz Fabiano, que está por um processo aí de recondicionamento muscular, o Wellington, volante, que já passou aqui pelo São Paulo, e também o Douglas. Esse nem é mais desfalque, o jogador foi negociado com o Manchester City da Inglaterra. A equipe provável do Vasco da Gama, que vai entrar em campo logo mais aqui no Morumbi, no esquema 4-5-1, deve ter o Martin Silva no gol, o Madson na lateral direita, o Rafael Marques e o Paulão formam a dupla de zaga, e na esquerda o Ramon. No meio-campo o Jean, o Bruno Paulista, o Iago Pikachu, o Wagner, e a dúvida aí entre o Escudeiro e o Guilherme, e no comando do ataque isolado o jogador Thales. Vale lembrar que o Milton Mendes ainda não se senta no banco de reservas logo mais. Quem vai ficar no lugar dele é o auxiliar, o Ednelson Silva. E complementando a informação aí do Alexandre Silvestre, ele que pediu para informar aí os telespectadores do Gazeta Esportiva, 14 mil ingressos para a partida de logo mais entre São Paulo e Vasco da Gama foram vendidos de forma antecipada. Jogo, como ele disse, que já valeu aí uma final de Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente retorna aí no Gazeta Esportiva com todos os detalhes, a cobertura completa desse jogão de bola. Anitta. Obrigada, Adriana Dolfi. Bom trabalho para você. Bom, outro jogaço nessa noite acontece lá na Ilha do Urubu, às 9h45, entre Flamengo e Palmeiras. Há 2 partidas sem vencer nesse Brasileirão. O técnico Zé Ricardo mostrou estar atento às qualidades do Verdão. Acho que a gente tem tudo para fazer uma outra grande partida, né? A equipe do Palmeiras, todos sabem da qualidade dos seus jogadores, da sua comissão técnica. O Cuca dispensa comentários também como treinador. A gente espera um jogo muito duro. A gente sabe que o Palmeiras tem um jogo vertical muito acentuado. Está atento a isso, mas não deixar de atacar, não deixar de buscar o nosso gol, porque é importantíssimo para a gente. Agora existe uma expectativa enorme em cima do Diego, principalmente por toda a trajetória dele, pela carreira internacional que ele tem. Temos grandes goleiros no Flamengo. E mais um que vem para agregar a nossa equipe aqui. Tenho certeza que falar da qualidade do Diego, acho que não precisa, né? Então, tenho certeza que com um trabalho que é desenvolvido aqui, com o professor Vitor Hugo, junto com os goleiros que temos aqui, teremos, sem dúvida alguma, grandes profissionais na posição. Já o Palmeiras não terá força total para esse duelo contra o Flamengo. Quem explica melhor isso para a gente é o Osmar Garrafa.
A partida dessa noite contra o Flamengo vale muito mais do que 3 pontos. Ela também é a oportunidade para o técnico Cuca achar a formação ideal, pois o objetivo por aqui todos sabem bem quais são: os de avançar nas fases de mata-mata da Copa do Brasil e principalmente da Copa Libertadores. A primeira decisão de mata-mata será daqui a uma semana contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Antes desse compromisso, além do Flamengo hoje à noite, o Palmeiras ainda terá o Sport no Recife no final de semana. E isso implica em quase 10 dias de todo o elenco longe da família. Ficar longe da família nunca é bom, né? Ficar longe do meu filho também, da minha esposa. Então, a gente sabe que é preciso nessa maratona agora, que a gente tem que buscar os 3 pontos, que é o que a gente está precisando. Mas é foco total no jogo. A gente sabe que vai ser 2 jogos muito importantes, esses 2 agora. Mas é bom também, a gente fica no quarto conversando bastante, a gente se reúne, como eu falei, no jantar, almoço, para conversar sobre os jogos e dar essa volta por cima. O time para logo mais à noite não está oficialmente escalado, mas o que se sabe é que o técnico Cuca não terá força máxima, até porque Guerra, Felipe Melo e Edu Dracena não viajaram com a delegação e são desfalques. Vamos então acompanhar o provável Palmeiras para enfrentar o Flamengo logo mais no Rio de Janeiro. Fernando Praz no gol, Mike pela lateral direita, Luan na zaga central, Mina na quarta zaga e Michel Bastos aparecendo pela lateral esquerda. No meio-campo, Thiago Santos, Tietê e Bruno Henrique. No ataque, Dudu, William, Roger Guedes, do técnico Cuca. Bom, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, jogo, né? Belo jogo, hein? Belo jogo. Grande expectativa jogo. Muito grande, porque são 2 candidatos ao título. Sim, né? 2 elencos enormes. Exatamente. Grandes, bons. E a expectativa é de um grande jogo. 2 elencos enormes que não estão fazendo um bom campeonato. O Flamengo tem oscilado mais, o Palmeiras, né, ainda não chegou no ponto. O Flamengo tem momentos brilhantes. Isso. E depois tem momentos muito ruins. É curioso isso, está muito oscilante. Não está conseguindo render. O que chama atenção no Palmeiras é que o Osmar Garrafa deu até a escalação, né, o Praz, mas estão especulando a possibilidade do Jailson assumir o gol. Ou, no mínimo, um revezamento. Pois é. E o que, de repente, faz sentido. O Praz merece todo o respeito pela história dele, né? Era titular até ser chamado para a seleção brasileira olímpica, aí teve a infelicidade de se machucar. Aí o Jailson assumiu o gol, na verdade não foi nem o Jailson, era o Wagner, o segundo goleiro, que não segurou a onda. O Cuca resolveu então colocar o Jailson, que era a terceira opção, era o terceiro goleiro, e aí fez um campeonato brilhante. Acho até que ganhou o troféu Mesa Redonda aqui. Foi um destaque. Foi o destaque, pois é, quer dizer, fez um campeonato fantástico. Aí o Praz, recuperado, voltou ao time porque perdeu a posição machucado. Então nada mais natural que ele volte à condição de titular. Só que aí, com algumas falhas que aconteceram, talvez o Cuca percebeu que o momento... Porque a questão não é a falha em si, mas o que essa falha gera. Ela gera insegurança, ela gera falta de confiança. E aí, numa dessa, para um goleiro, não pode faltar confiança, né? Mas é um jogador diferente, né? Dá para conversar com ele. Vamos ver, não tem a escalação, né? Uma coisa foi colocada aí pelo Garrafa, mas a gente sabe, né? Então, são interrogações. O ninho do Urubu não é mole. Não. A ilha do Urubu. Se bem que o Grêmio ganhou lá, né? Pois é, foi a única derrota que eles tiveram. O resto eles ganharam todos os jogos. Vai ser legal, um grande jogo. Talvez seja um grande jogo. Mas é uma situação delicada, né? Como lidar com essa situação, chegar para o Praz e falar, vamos dar um tempinho? É uma questão de profissionalismo, né? Não tem outra coisa. Aliás, até esse tipo de comportamento é fundamental para você não perder o grupo. Que o grupo percebe que não está jogando quem tem nome, está jogando quem merece. Então, quem está melhor, quem está bem. Exatamente, então precisa ver também como os dois estão se comportando no treinamento, claro. O que pensa o treinador de goleiros, que também acompanha de perto os dois. Quer dizer, então, o Tite fez isso com o Cássio, tirou o Cássio, barrou o Cássio, colocou o Walter. Quer dizer... ele falou que quem ia começar jogando no ano era o Walter. Era o Walter, porque ele se machucou. E aí o Cássio entra e faz, quer dizer, então, faz parte. Muitas vezes a pessoa tem um nome, é querida, é um líder, mas a situação exige uma mudança. Isso tem que ser feito, essa mudança tem que ter coragem. E no caso, o técnico de futebol, que é o gestor, ele precisa ter essa coragem, até para que ele continue tendo credibilidade junto aos comandados dele. Se ele vacila numa hora dessa,
Não troca porque, é o prazo. Aí ele perde credibilidade junto ao elenco. Falando nisso, falando em Palmeiras, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouquinho. Queria mandar 2 abraços hoje. Sim. Para o palmeirense Marcelo Andreassa e para o corintiano Clemente Nascimento. 2 amigaços lá da Kiss FM, que sempre abrem as portas para o rock nacional. Hoje eu ouvi Olhos Vendados lá. Música minha em parceria com o Teddy Correia. Então, um grande abraço, me senti muito honrado. Vamos ver se domingo no Mesa Quadrada eles tocam, né? Não, lá não toca, entendeu? Aliás, se você quiser ver minha música no Mesa Quadrada, não vai acontecer. Então, dia 17 tem show aqui no Teatro Gazeta. 17 de agosto, você já está convidado. 17 de agosto, é beleza. Aí. Rádio Kiss, que foi meu primeiro emprego da minha vida, da história da minha vida. É verdade. Ó, gente, 6 jogos como visitante no Brasileirão, 5 vitórias e 1 único empate. Essa é a campanha do Corinthians, que não perdeu nenhum jogo fora de casa e promete fazer mais uma vítima dessa vez, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino do Timão. Vamos ver. Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana. Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. O time titular. Aquele que o corintiano sabe de cor e salteado. Será ele que vai enfrentar o Avaí nesta quarta-feira em Florianópolis. Guilherme Arana e Rodriguinho, que cumpriram suspensão contra o Atlético Paranaense, e Pablo, recuperado de uma contratura muscular, voltam ao time. O líder disparado do Campeonato Brasileiro terá em campo sua formação mais entrosada. É interessante porque você passa a conhecer o seu companheiro simplesmente num olhar, às vezes em um movimento que ele faz, você sabe aquilo que ele quer, a bola que ele gosta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que num campeonato tão longo, tão corrido e tão disputado quanto o brasileiro, a importância que o grupo tem, né? Independente de jogador que entra ou que sai, se mantém um padrão, se mantém um nível de atuação. O Corinthians pode chegar a mais uma marca histórica nesta quarta-feira. Se não for derrotado pelo Avaí, vai chegar a 29 partidas de invencibilidade, igualando a 3ª maior série invicta do clube, que aconteceu no ano de 1956. Passar mais um jogo sem perder não é nenhuma novidade para o Corinthians, cuja última derrota aconteceu há 4 meses contra a Ferroviária no Campeonato Paulista. Mas mais do que isso, jogar fora de casa tem sido bom para a equipe. O aproveitamento de pontos como visitante é melhor do que nos jogos dentro da Arena de Itaquera. Tem que respeitar a equipe do Avaí, né? A gente tem que procurar fazer um grande jogo. Procurar sim, né, dentro do jogo, se impor, né, buscar a vitória e procurar fazer um grande jogo. Porque se a gente for lá e não procurar os 3 pontos, aí a gente não está sendo Corinthians, né? Essa maturidade, essa confiança que fazem do Corinthians o líder disparado do Campeonato Brasileiro. Nem parece que o time vem de tropeço em casa, no empate de 2-2 contra o Atlético Paranaense, e que vai jogar 2 vezes seguidas fora de casa. Depois do Avaí, o Timão pega o Fluminense no Rio de Janeiro. A maturidade que a equipe está tendo para jogar tanto fora quanto dentro de casa, isso nos dá essa tranquilidade, né? Mas a gente sabe que é difícil você ir jogar tanto no Rio quanto na Ressacada. São 2 adversários difíceis de jogar fora de casa, né? Mas só que a gente tem que ter em consciência aquilo que nós temos que fazer para vencer o jogo. Temos que estudar bem, temos que comprar a ideia daquilo que o Fábio nos passar, né, sobre o adversário, para que a gente possa, mesmo fora de casa, buscar 2 vitórias. Os números do Corinthians na temporada, eles são muito equilibrados. Tem time que é caseiro, tem time que às vezes se dá melhor fora de casa. O Corinthians, ele é rigorosamente igual. Pegando os números dos jogos... No empate de sábado, ele empatou mais em casa do que fora, né? Não. O Corinthians, em toda a temporada, tem 13 vitórias fora, 13 vitórias em casa, 7 empates fora, 7 empates em casa e 1 derrota em casa e 1 derrota fora. Você deve estar falando, juntando o Campeonato Paulista, né? Campeonato no Paulista. No brasileiro, ele empatou 2 em casa e 1 fora. Pois é. Não, então, legal. E mesmo no fora não muda nada. Não muda nada. Não muda absolutamente nada. Então, como é um Corinthians muito
pés no chão e muito aplicado. Porque veja só, o jogo contra o Atlético Paranaense, levando em consideração aquela previsão do Renato, né, que depois ele mudou, o Corinthians vai despencar e depois o Corinthians vai tropeçar. O tropeço, ele existiu do ponto de vista do resultado, mas do ponto de vista do futebol apresentado, não foi o tropeço. O Corinthians não jogou mal contra o Atlético. Poderia até ter feito o terceiro, poderia ter vencido e tomar um gol numa bola desviada. É o que o Carille fala, né? Ele vai se preocupar com o time jogar mal, não foi o caso. Então, jogou pior que isso e ganhou. Pois é. Então, contra o Avaí, aí você pode falar assim, o Avaí ganhou do Grêmio fora por 2-0. É muito ruim. Tomou 4 do Curitiba em casa. Isso é muito ruim, Avaí. Muito ruim, muito ruim. Dentro dele, olha, se o Corinthians perder ou não ganhar, é porque o Corinthians jogou muito mal. Não é muito mal. Se o Corinthians jogar medianamente, ele ganha. O Avaí é bem ruim. O Avaí é daqueles que, se não cair... Mas, Atlético Goianiense, Avaí. O Vitória oscila. Vitória, Bahia, São Paulo, Ponte. Tá tudo ali, viu? Esses três aí, o Avaí e o Atlético Goianiense, isso daí, se eles não escaparem, vai ser milagre. Esses outros três podiam dar mão e andar pelo mundo. Bahia, Vitória, São Paulo. O Chapecoense é horrível. Muito ruim o time do Chapecoense. E o que fez a diretoria também, né? Mandando embora o Wagner Mancini. Mas o time é ruim, quer dizer, é muito ruim. Então, quer dizer, tem uns times bem ruins aí. E o Avaí é um deles. O Avaí eu acho, olha... Não consigo imaginar, o Corinthians vai ter que caprichar para não ganhar do Avaí. Então, claro que vai estar todo mundo secando, né? Quem está lá atrás está, tropeça. Mas acho que não vai ser hoje, não. Vamos aguardar. Hoje, acho que não tem a menor chance, a não ser, como disse o Flávio, que seja aquela noite assim que o cara acorda, né? E fala assim, não. Felizmente, por isso que o futebol é o que pode acontecer, mas dentro da normalidade... Que aconteça uma hecatombe, Sabe o que vai acontecer? Aquela coisa assim, 1-0 o gol do jogo. Que se vai é estranho também, né? Tá aí lutando para não cair, mas ganhou do Botafogo fora. Mas é ruim. Ganhou do Grêmio fora. Aí é culpa dos caras, porque o time é ruim. Também concordo contigo. Meninos, nosso assunto agora é o Santos, que daqui a pouquinho, às 7h30, recebe a Chapecoense lá na Vila Belmiro. Nosso contato é com o repórter Fernando Gavini. Oi, Gavini, boa noite. Tudo pronto para o duelo de logo mais do Peixe? Alô, Michele, grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui da Vila Belmiro, temos cerca de 40 minutos para o início da partida, público ainda bem pequeno aqui no estádio Urbano Caldeira. O Santos vem de 4 partidas sem derrota, nesse período aí foram 2 vitórias, 2 empates, o último fora de casa contra o Vasco. O Santos é o terceiro colocado na tabela. Como vocês estavam falando aí do Corinthians, o Santos é um dos que secam o Corinthians para tentar se aproximar do líder do Campeonato Brasileiro. E como vocês também citaram a Chapecoense trocou de técnico recentemente. O Vinícius Eutrópio entrou no lugar do Wagner Mancini. Não vencia as 7 partidas, mas aí conseguiu derrotar o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro por 2-0. Resultado que fez o time subir 3 posições na tabela, de 16º para o 13º lugar. A Chapecoense vai tentar surpreender o Santos nesta noite aqui na Vila Belmiro. O Santos que vem com alguns problemas, alguns desfalques, mas com novidades, jogador com contrato novo e tudo mais. Vamos conferir na reportagem do Alexandre Silvestre. O trio Veríssimo, Mota, Guedes aparece de contrato novinho em folha. Por 5 anos, aumento salarial e merecem, ao menos pela dedicação. Eu mesmo não tive tanta oportunidade no começo, graças a Deus busquei meu espaço, estou lutando, estou sendo titular, mas a gente sabe que futebol é momento, hoje você pode ser titular, amanhã não pode, então a gente tem que ter os pés no chão. Iniciei o ano 2016 jogando, perdi um pouco o espaço, não deixei a peteca cair e fui buscando meu espaço. E graças a Deus, aonde eu consegui, e hoje estou aqui renovando o contrato, estou muito feliz. Sabia que uma hora a oportunidade ia chegar, chegou, aproveitei, as coisas mudaram, o futebol é assim, espero que agora, depois de 6 meses de muita dificuldade, espero que possa ser agora, né, um segundo semestre, outros 6 meses de muita alegria. Em meio aos jornalistas, um intruso. Queria saber como é que vocês estão se sentindo agora um pouco mais rico e deixando o clube um pouco mais pobre. Ele acabou de falar aqui sobre a crise. Ele acabou de falar isso, sobre a crise. Então, né, não preciso dizer mais nada. Pensando no coletivo,
O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, 12 pontos atrás do líder Corinthians, quer aproveitar as 2 próximas rodadas dentro de casa para acumular, somar, colocar na conta 2, 4, 6 pontinhos. No domingo, o Santos recebe no Pacaembu o Bahia e daqui a pouco, na Vila Belmiro, a Chapecoense. Quanto valem essas vitórias, hein? São 2 jogos difíceis, mas que a gente vai estar na nossa casa. A gente sabe da importância que é jogar na Vila Belmiro, a força que a gente tem aqui dentro. É procurar fazer a nossa parte, conseguir as 2 vitórias de qualquer jeito, para que a gente possa subir e alcançar o Corinthians, né, o mais rápido possível. Daniel Guedes, suspenso, fica de fora. Um de vários desfalques de Levir Coupe. Em compensação, Vanderlei está melhor das contusões que sofreu. Boa notícia, inclusive para Tafarel, preparador de goleiros da seleção, de olho nele aqui na Baixada. Assim como a Chape, treinando no campo ao lado, agradecendo a cortesia santista e prometendo não retribuir o favor durante os 90 minutos da partida. Mas, convenhamos, interessante mesmo ontem no CT Rei Pelé foi o Kaique atacando de repórter. Tá querendo minha vaga, rapaz? Sai fora, meu! Já basta a crise. Tá aí a reportagem do Alexandre Silvestre. O Santos com desfalques, o Matheus Ribeiro e o Thiago Ribeiro vão ser as novidades no time, nos lugares do Daniel Guedes e do Bruno Henrique, que estão suspensos. Agora, a grande questão, a grande dúvida com relação ao time do Santos para enfrentar a Chapecoense estava no meio campo. Tudo porque a dupla titular de volantes da equipe santista está fora, né? O Renato está machucado e o Thiago Maia está aí negociando, prestes a ser anunciado como reforço do Lille da França. Ainda não é oficial, mas ao que tudo indica, ele vai deixar a equipe santista. E aí o Levir Coupe estava em dúvida entre, pelo menos era o que a imprensa dizia, o noticiário dizia, o Leandro Donizete ou Alisson. No jogo contra o Vasco, ele jogou no primeiro tempo com o Leandro Donizete, no segundo tempo com o Alisson. E aí a dúvida era essa, um ou outro, mas o Levir Coupe acabou surpreendendo na escalação. Vamos ver, o time do Santos confirmado para a partida desta quarta-feira contra a Chapecoense. Na tela, Vanderlei no gol, Matheus Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Yuri, Emiliano Vecchio e Lucas Lima, Copete, Kaique e Thiago Ribeiro. Portanto, o Santos com uma formação mais ofensiva, ao invés de colocar um jogador, um volante na posição, vai jogar com o Emiliano Vecchio, soltar o time do Santos um pouquinho mais, vai ajudar na armação das jogadas ali o Lucas Lima. Portanto, o Santos surpreendendo, um pouco mais ofensivo para enfrentar a Chapecoense na noite desta quarta-feira. Viu, Anitta? Me desculpa, te confundi, foi a força do hábito ou então foi a força dos 40 anos recém-completados ontem, Anitta? Acho que é a idade, me desculpa, me perdoa. Tá muito bem, tá um quarentão belíssimo. Um beijo, imagina, Gavini. Bom trabalho pra você. Fofo. Gente, eu encerro o programa ou eles ainda comentam? Não, podemos falar do Santos. A ideia que o Gavini passou, a ideia do Levir de colocar um jogador mais ofensivo é boa. Sim. É que é o Vecchio, que é ruim para danar, né? Esse é o problema. Mas é o que temos para o momento. É claro. Que o Levir queria colocar o Iniesta. E o jogador que gerou tanta polêmica na ocasião. Mas é muito ruim, né? Então, da saída do Dorival, né? Lembra? Então, em tese, é bom, né? Na teoria. Mas só que é ruim o cara, né? É complicado para Chu, né? Então, tudo bem, mas é o que temos para o momento, né? Não tem, vai fazer o quê? Isso não dá para o treinador inventar elenco. E esse elenco, se é contar com o Vecchio, é de lascar, né? Mas a Chapecoense é um time muito fraco, dá para ganhar sim, acho que ganha, mesmo com o Vecchio, e também pode tirar durante o jogo, né?
Mas o time da Chapecoense é bem fraquinho, então acho que a possibilidade do Santos ganhar o jogo é bem... É boa. Latente, o Santos que faz um bom campeonato, né, Flávio? Começou mal, gerou outro time irregular e mudou muito o jeito. Então, por isso que eu gosto da ideia de jogar mais ofensivamente. O Santos não é time de ficar esperando e jogar no contra-ataque. Não é mesmo. A parada do Santos é outra. Né? Se bem, né, foi utilizado porque estava lá naquela crise danada, não queria perder. E o Levi tem essa coisa da ofensividade. Não gosta de reservadeiro, de ficar aqui atrás. Não gosto. Todos os trabalhos dele que a gente acompanha sempre foi um trabalho ofensivo. E além de ser uma pessoa... Eu adoro, juro por Deus. Ele é muito inteligente. Às vezes o jogo é horrível. Aí tem jogo que é bom, mas você espera a coletiva, poxa, sabe, falta paciência para ver as pessoas falando. Que falta paciência para elas também. O Levi não. O Levi, ele dá um show na fala o que ele pensa. Até esquece o cansaço pós-jogo, né? Sabe, bem-humorado, é fantástico. Eu adoro, sinceramente. Se tem uma entrevista que para mim é a favorita, é o Levi Coupe. Muricy era a primeira. Agora é verdade, e o Levi. Nós convidamos o Levi para o Mesa Redonda domingo. Vamos ver se ele pode vir. Nós não temos porque depende de agenda. Mas convidado tá, Levi, se puder, vem. Vem aí, Levi. Venha. Gente, a gente termina o programa de hoje, o resultado final da nossa enquete. Hernanes vai salvar o São Paulo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro? A galera tá acreditando, viu? Olha. Sim, 86%. Tem dado isso Olha sempre. O desespero. Não, o São Paulo tem dado isso sempre, o pessoal tá desesperado, eu entendo, é difícil. Gente, até já no Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau, tchau. Abração, até domingo no mês.